tem muita gente que fala, o Brasil produz muito petróleo, gás, diesel e tal. Não, gás a gente não produz, cara. É. Infelizmente, Não- gás a gente não produz. Não, Foi uma escolha do país não fazer lamentável, né? isso. É lamentável, cara. Lamentável. É lamentável. O gás a gente queima ele. Joga fora, né? Joga fora para comprar da Bolívia. É surreal isso. Isso é um negócio que não dá. Tem Isso que dar um prêmio Por isso, galera, é que eu falo aqui, insensatez ó. do ano. Estamos num ano importantíssimo, cara, de eleição. Pergunte pro seu político que você gosta, não importa qual seja. Qual o plano que ele tem para isso? Não, a maioria vai falar que nem sabe o que é isso, né? Nem Petróleo sabe. e gás, né? Nem sabe. Não, isso que é, Infelizmente, né? Então, a tristeza vai ser essa. Na hora que você descobrir que o cara que você idolatra aí na política, ele não faz sabe nem o ideia que é disso. Estreito de Hormuz, né? Não Aí- sabe nem o que aí é. Fica difícil. Então, o Brasil tem esse problema, né, cara? Porque o Brasil, ele produz muito, mas ele produz um petróleo um petróleo da Bacia de Campos que não é bom, Sim, muito pesado. é meio grosso, né? Aí a gente vende ele. Nesse ponto, é bom pra gente. É, Tá 120, sim. porque a gente vende ele e Claro. compra, né? Por isso que outro. o dólar tem caído, é um dos fatores, né? Porque Exatamente. a gente pensa assim, poxa, houve uma crise do petróleo em 1973, quando teve aquela guerra do Yom Kippur, né? Uhum. E depois teve o embargo de petróleo. Foi catastrófico para o Brasil, porque o Brasil naquela época ainda importava muito mais petróleo do que a gente importa hoje. Hoje a gente exporta. E acabou com o milagre brasileiro e gerou um problema tão sério essa crise do petróleo de 73 e depois com a Revolução Islâmica de 79, que o Brasil ficou com os anos 80 todo quebrado na década perdida, né? É. Só que Mas aí gerou pro álcool, né? isso foi Aí pro o álcool, Brasil foi foi bom. atrás do álcool. Essa parte foi boa. Uma coisa boa. É. Só que depois o Brasil para também. É. Então ele devia ter continuado o desenvolvimento. Porque aquele Muito negócio, lobby cara, também, nunca, então, mas é nunca apostar numa caixinha Os, pode todos fazer os só. ovos numa única cesta. só. Não pode fazer isso. Isso aí é erro crasso, né? Então, básico? embora não, a gente vai continuar com o petróleo, mas não tem problema desenvolver o biodiesel, Claro. né, outros biocombustíveis. Sim. Seria muito importante. Por exemplo, num momento desse agora, Era, a gente separava dos salva. biocombustíveis. Já era. Entendeu? Tá tendo mais mistura de etanol na gasolina agora, estão Tá propondo, tendo, né? aumentou, né? Então. Mas Eu não aí foi sei tudo meio forçado, Até né? onde eu pesquisei, Sérgio, não tem como você pegar um caminhão desse a diesel e já jogar o biodiesel direto Não no tanque tem. dele, ele não suporta, Não né? suporta. Ele estraga. Por isso tem que ser um negócio que tinha que ter sido feito igualzinho, foi o álcool, né? Tem um o álcool motor não foi do dia pra adaptado, noite. né? Exatamente. É. O motor tem que estar Pesquisa adaptado. legal pra caramba, né? Anos Claro que é. 70. Mas então não podia ter Pioneirismo parado. científico, né? Lógico. É. Então, assim, tudo bem, a gente continua usando petróleo, mas continua pesquisando e desenvolvendo os biocombustíveis, Sensacional. Né? porque uma hora que o mundo der um caos igual tá dando agora, você se apoia aqui, tudo bem, deixa lá o pau torando lá. O dia que resolver, a gente volta. O problema desses combustíveis como o etanol e o biodiesel é que você depende do fertilizante também, né? Então, E a aí gente entra nesse importa ponto. 85%. Cara, eu sempre ouvi aquelas histórias. O Brasil é o único país que tem condição de garantir a segurança energética do mundo. Nós produzimos 3 vezes mais a quantidade de comida para alimentar nossa população. Mas Não dependendo do produz, fertilizante claro. fora. É lógico. Você fala, irmão, é o calcanhar de Aquiles. pelo amor de Deus. Exatamente. Mas por que também? Porque não teve desenvolvimento nessa área. Pô, é entendeu? lamentável. A gente tem biofertilizantes. Entendi. O Brasil é um dos países que tem mais o biofertilizante, que você pega da própria natureza e aplica nas Aplica plantações ali e tal. E semana passada, falando até desse tema aí, eu estava numa das maiores feiras do agro, lá em Legal. Sinop, a Norte Sim, sim. Show. Norte Famosa Show. pra caramba. Famosíssima, principalmente nessa parte de tecnologia no agro aí e tal. E o pessoal estava super preocupado por conta disso, entendeu? Porque sem fertilizante, principalmente ali, você precisa ter o fosfato, essa coisa toda que o nosso aqui não tem. É. E aí, como que você faz? Você tem que trazer de lá. E para Ureia, trazer de lá né? não traz, cara. A ureia, tem, exatamente. Não traz, porque como que passa? Não passa. Não chega. E o problema é que dizem que, como demora muito para o navio sair do Golfo Pérsico e chegar até aqui, apesar de que a maioria vai para a Ásia, mas muito vem para cá, os últimos navios estão chegando ainda. Mas na hora que acabar, vai parar. vai ter uma hora que acaba. Por né? isso que o Goldman Sachs fez essa Fez análise, esse né? cálculo. Porque ainda tem uma inércia Tem. das coisas acontecendo, É. mas vai chegar um momento que aí vai parar tudo. Dia 28 de fevereiro eles fecharam. Mas os navios que saíram ainda estão chegando. Ainda aí, estão porque chegando com demora coisa. semanas para chegar. Exatamente. É, quando acabar, como é que fica? Porque tem a reserva estratégica que já está sendo queimada. Já está sendo queimada, cara. Só que aí o grande insight preocupante os países têm reserva estratégica de petróleo, mas não tem de fertilizante. Não, de fertilizante. E aí, ninguém como é que nunca faz, fez, irmão? Exatamente. ninguém pensou, né? É engraçado, né? Que os caras. Será que esses caras aí, os caras tipo Schwab aí do Grande Manda-chuva Reserva, lá. será que esses caras pensaram nessas coisas? Cara, eu acho que pensaram, se a gente pensar na parte mais maliciosa, porque o desejo deles pela transição verde é tão grande que eles querem ver o atual sistema Falir mesmo. petróleo Ruir. mostrar, olha que lixo que é esse sistema. É a hora certa de nós fazermos a transição energética, né? Mas já tem, por exemplo, empresas principal, porque eu não sei se o pessoal entende, né? É uma cadeia de coisas muito complexas. É. Então, por exemplo, a aviação.
Sim. Existe um negócio chamado SAF, que é o novo combustível da aviação, Entendi. baseado em biocombustível, tal, não sei o quê. Só que isso ainda está sendo testado. Sim. E você precisa desenvolver o motor do avião para aquilo. Mesma Putz. coisa do carro. É. Tanto que já tem empresas na Europa que não estão voando. Já. Lufthansa, né? Cancelou 20 mil voos. Por que ela cancelou? É. Porque é muito combustível que ela usa. Sim. Então a gente acha que o combustível é o nosso carrinho aqui, É. né, para ir trabalhar. Poxa, cara, isso tá aqui doido. não é nada. É. Isso aí é o de menos, né? É um problema de transporte mundial que vai Sim. dar, isso aí pode dar. Sim. Porque a aviação hoje não tem como substituir. Sim. Não tem. Não tem um plano B, né? Não tem plano B. O plano B, que é esse SAF, ele tá. O pessoal mais otimista, assim, coloca uma janela de 10 anos para esse novo combustível da aviação. Começar a operar. Exatamente. Porque tem que desenvolver o motor. Dá tempo não, acho que a gente tem 10 dias só, Sérgio, para resolver isso. Senão, Lufthansa. Até eu estava vendo matéria que essas empresas de aviação low budget, né? Tipo Ryanair, essas empresas estão ferradas, né? Low cost, porque ela trabalhava ali numa margem de lucro muito pequena, né? Trabalha no limite. Agora arrebentou tudo. Não, agora complicou. Então, é um problema alimentar, é problema de transporte por causa da aviação, né? E aí, no final das contas, vai ficar tudo na mão dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E tem essa questão do hélio, né? O hélio resfriado lá, que eles usam para resfriar as máquinas que fazem os chips em Taiwan e na Coreia do Sul. Tem, isso aí. Até a SMC e a Samsung. Então, tem uma possibilidade... E o problema é que eles não tinham reserva desse hélio também. É. Em Taiwan, eles falaram que tinham 6 semanas só. Só que isso já tem um tempo. Acho que daqui a pouco acaba. Para, né? Isso. E aí você imagina... Aí eles destruíram, né? Por que a gente tá falando disso? Porque a maior refinaria de hélio do mundo foi destruída. Foi. Né? Aí você imagina. Só que o efeito não é imediato, né? Sim. Como você tem reserva, tem uma inércia. Até chegar o problema, então a galera fala assim que no mais tardar, talvez junho, julho, a coisa começa a ficar estranha. Se permanecer assim, ou na verdade pelo relatório do Goldman Sachs, mesmo se voltar agora, vai ter um gap. E esse gap não tem como escapar. Porque o grande cordo desse relatório é isso, né? Quando que a guerra vai acabar? Que ninguém sabe. Né? Por isso tem esses 3 cenários, né? Por isso tem esses 3 cenários. No momento a gente está no stand-by. Se ela acabasse hoje, agora, já teria o problema. Já teria um sofrimento ali para frente. Você acha que ainda vai voltar desse stand-by aí? Eu acho que vai voltar pela quantidade de equipamentos e soldados que estão indo para lá ainda. Tanto os Estados Unidos estão se rearmando quanto o Irã também. Tá todo mundo se rearmando. A China não estava mandando arma lá pro Irã, deu um problema do caramba. A China falou que era mentira, os Estados Unidos falou, não, eu combinei com o Xi Jinping, ele disse que não vai mandar mais não. Ele falou, ele não falou que era mentira? Falou que não vai mandar mais não? É tudo assim. Cada hora vale uma coisa, né? Mas então você acha que volta ainda? Eu acho que volta. Sonho para estar errado, mas eu acho que volta. Porque o Trump, por causa de Israel também, eles querem acessar o urânio enriquecido, que deve estar embaixo lá dos escombros, né, das bombas. Então, enquanto eles não acessarem esse urânio, eles não vão acabar esse negócio. Entendi. Até o Putin se ofereceu, não deixa que eu administre esse urânio, eu pego para mim. Né? O Trump falou, não, peraí, né? Só um minutinho. Pô, já tem o maior arsenal nuclear, ainda quer mais, tá muito goloso, assim. E aí, Sérgio, entra o cenário mais louco, que é o cenário mais triste, que eu acho que vai acontecer, infelizmente, que é o uso de armas atômicas. Você acha que vai chegar nesse ponto? Eu acho que vai. Ainda que sejam armas táticas, né? Aquelas menor poder, mas eu acho que eles vão usar para garantir que, já que eu não tive acesso ao urânio que está nos escombros, eu vou explodir aquilo tudo para impedir que ninguém... Se eu não acesso, ninguém acessa. E até vocês enriquecerem de novo até 60%, vai demorar um pouquinho. Caramba, será que vai chegar a usar? Eu acho que vai chegar, Sérgio. Eu tô com esse temor. Os analistas que se acompanham falam o quê? Os caras acham... O professor Jiang, ele é um pouco conspiracionista. O professor Jiang a galera conhece o Tá no hype Jiang? hoje, né? A galera não sabe quem é o professor Jiang, não. O professor Jiang acho que sim também. Vai ter arma nuclear. Vamos explicar pra galera quem é o professor Jiang aí, ué. Explica pra ele. Então, o professor Jiang, cara, nos Estados Unidos tem esse problema de teacher e professor, né? Professor é professor universitário. Teacher é de colégio. Isso. Eu tive a oportunidade de ser os dois, né? Dei aula em colégio já em universidade. Então, ele se apresenta como professor Jiang, mas a galera diz que ele não é professor universitário. Muita gente sabe. Ele é um chinês que foi morar no Canadá, depois passou a infância no Canadá, estudou em Yale, fez faculdade lá de língua inglesa, depois ele volta para a China para dar aula de inglês para os filhos em colégio de elite. Isso que eu ia falar, só colégio elite, top. Galera top. E aí esse cara começou a gravar algumas aulas e ele desenvolveu um método interessante pra caramba chamado Predictive History, história preditiva. E ele desenvolveu esse projeto pegando a série de livros, acho que são 7 livros do Isaac Asimov, a Fundação, né, que tem série também. E a Fundação é um baita
livros proféticos, viu? Se a Sensacional. gente ler a Fundação e ver o que está acontecendo hoje, Muito. fala, caramba, o Asimov era... Sensacional. O cara enxergou o problema, assim como a trilogia Problemas dos Três Corpos, E que também. vai tratar dessa questão. daqui a pouco a gente chega na trilogia. E também E o Arthur C. Clarke também. Arthur C. Clarke, né? E o Mad Max também, o filme, né? Também. A guerra nuclear no início do Mad Max começa com uma guerra energética. Crise energética. E o Fallout, a série Fallout que vem do jogo também. Aí, ó. É tudo guerra energética. Então o professor Jiang, ele começou a gravar esses vídeos associando, né, eu esqueci o nome na fundação, como é que é o negócio? É história alguma coisa, né? É psicohistória. Tem um negócio chamado psicohistória que eles usam Big Data para analisar tudo que aconteceu e eles preveem que está vindo um cataclisma. Então, eles usam Big Data para calcular a maneira de minimizar os impactos desse cataclisma que está vindo, né? Então, através da ideia do Asimov de psicohistória, misturando com a teoria dos jogos, lá do professor John Nash, né? Que tem o Mente Brilhante, o filme, né? É com Russell Crowe, eu acho. Com Russell Crowe. É um filme legal pra caramba, conta a Ganhador história do Oscar, real. Ganhador do Nobel. Ganhador do Nobel do Oscar, eu acho. John Forbes Nash, né? História legal pra caramba. Inclusive, eu tive um professor na Federal do Rio de Janeiro, que é o professor João Dória. Ele também é da área. João Dória? Você conhece o João Não, Dória? não conheço, mas que o nome dele, João Dória. Ele é pai do Pedro Dória, pô. Ah, tá. Que é jornalista, sabe quem é? Sei. Então, ele foi meu professor lá, que ele mistura comunicação com a parte mais matemática, e ele foi aluno se eu não estou enganado, ele foi aluno do Nash. Então, legal pra caramba. E aí, o professor Jiang, misturando psicohistória do Asimov com teoria dos jogos, ele criou a psicohistória, que é uma história preditiva. Você olha para trás para prever o futuro. Então ele começou. Esse chinês aí, galera. E aí ele começou a fazer hipóteses de previsões. E aí em 2023 ele fala: Trump vai voltar e a primeira coisa que ele vai fazer é começar uma guerra com o Irã. E aí o cara bombou, porque todo mundo falou: o cara previu em 2023. Aí esse professor Jiang virou uma celebridade agora. Ele tá em todos os podcasts e tal. Tá, faz sentido as coisas que ele fala, você acha? Muitas coisas fazem. Faz, né? Faz. Mas ele quer dar um espetáculo de sociedade secreta, Entendi. Satanismo. Aí já essa parte eu manjo um pouco também, vejo que ele dá umas boladas fora. Entendi. Fala aí, tem que estudar mais o Paranauê aí, irmão. mas ele tá cravando as coisas tá aí. Cravando, mas na verdade, eu falei errado aqui, Sérgio. O professor Jiang diz que não vai ser usado arma nuclear. Ele acha que não vai. Ele acha que não vai. Entendi. Quem tem esse temor é mais o pessoal da CIA. É o Andrew Bustamante, o John Kiriakou, e se eu não estou enganado, o professor Robert Pape, que é um professor da Universidade de Chicago, que ele é o cara que criou um dos protocolos do Exército Americano de contra-terrorismo. Ele é especializado em Oriente Médio, ele estuda simulações de uma guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã há 20 anos. Então ele já simulou tudo que dá para simular. E ele está dizendo, o negócio está feio, se continuar do jeito que está a escalar, eles vão ter que usar arma nuclear, porque a gente já teve até o Mark Levin. Mark Levin é um jornalista lá que tem acho que é Mark Levin Show na Fox. Uhum. E ele começou a falar já uns 15 dias atrás, pessoal, assim como na Segunda Guerra Mundial, a gente matou menos pessoas jogando Nagasaki e Hiroshima do que se a gente tivesse feito uma invasão por terra, a gente vai matar menos iranianos se nós jogarmos uma bomba atômica do que se fizermos uma invasão por terra. Olha o argumento que os caras já estão dando. Então, já estão preparando, né? Quando isso começa a se popularizar, é preocupante. Porque é um cara que tem um poder enorme de influência da opinião pública, e vai que a opinião pública norte-americana começa a normalizar essa hipótese. O que para mim eu falo, irmão, entra por terra aí. Não vai jogar bomba atômica não, sai fora.